A ida do presidente Alessandro Barcelos para a Europa não se resume somente na assinatura de contrato do atacante colombiano Rafael Borré, a grande contratação que o Inter espera fazer nas próximas horas para esta temporada 2024. Outros setores do elenco são vistos como carências e o presidente estar na Europa também indica novas procuras do Inter no mercado de transferências e novos 3 nomes surgem na pauta colorada, de um zagueiro, de um lateral e também de um volante que podem jogar no Beira-Rio nesta temporada. Nesse vídeo, a gente traz mais detalhes sobre os outros objetivos da viagem do presidente para o continente europeu. E esses nomes podem chegar ao Internacional? A gente traz mais detalhes na sequência. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter e nesse conteúdo a gente vai trazer mais detalhes, mais bastidores sobre a real ida do presidente Alessandro Barcelos para a Europa, para não só contratar Rafael Borré, mas pelo menos 3 nomes que estão na pauta colorada. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para aqui, que é muito importante dar essa força aqui no canal. Já somos mais de 42 mil inscritos e a força de vocês ajuda muito aqui nos conteúdos. E claro que esse vídeo e todos os outros têm um oferecimento de KTO.com. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito lá em KTO.com, o melhor site de apostas, a casa mais segura. E aproveitando o código DIAS, tu vai ganhar uma barbada e uma free bet de 20% para dar uma brincada no teu primeiro depósito usando o código DIAS, tá certo? Bom, pessoal, eu falei aqui para vocês, nessa última semana, o presidente Alessandro Barcelos, para ser mais exato, na última terça-feira, embarcou para a Europa para se encontrar com David Bandeira, gerente de mercado do Inter, e o advogado do clube, Felipe Dallegrave, e lá fecharem a contratação do atacante colombiano Rafael Borré. A partir disso, e de algumas apurações que a gente fez, a gente conseguiu confirmar que a viagem e a ida do presidente para a Europa não tem como objetivo somente a contratação de Rafael Borré, e sim destravar alguns negócios e algumas possibilidades que o Inter já vinha observando e já via como uma boa possibilidade no continente europeu. Essa informação é muito importante. Deixa claro que a ida não é só pelo Borré. Existem outros nomes, outras possibilidades que o Inter enxerga e vislumbra no continente europeu. Hoje pela manhã, por volta das 8 horas da manhã, o Bruno Ravazoli e o Tomás Rames, ótimos setoristas de Internacional, recomendo que vocês sigam eles e que fazem um baita trabalho pelo ge.com, eles trouxeram a informação de que os nomes que estão na pauta do Internacional e estão na Europa são pelo menos 3. O zagueiro André Ramalho, do PSV da Holanda, o lateral esquerdo Henrique Silva, ex-Vasco da Gama, que está no Lyon, lá na França, e também o volante uruguaio Nathan Nandes, que joga pelo Cagliari da Itália. Eu falei sobre ele ontem aqui no canal. E eu consegui alguns detalhes sobre essas procuras, sobre o interesse do Inter em cima desses nomes. Quero começar aqui da defesa para frente. Quero começar pelo André Ramalho, zagueiro, 31 anos, 1,82 m, ele joga no PSV da Holanda e é titular por lá. O Internacional, sim, de fato, demonstrou interesse nesse jogador recentemente, foi um nome que foi levado pelo Capa à mesa do departamento de futebol. Só que o grande detalhe é que está em meio a uma temporada na Europa, como eu destaquei, ele é titular, então o PSV não facilitaria lá na Holanda uma saída do seu titular em meio a uma temporada, tendo aí pelo menos mais 4, 5 meses de temporada lá no futebol europeu e no futebol holandês. Para quem não conhece, o André Ramalho, como eu destaquei, 1,82 m, 31 anos, ele está há 14 anos na Europa, ele nunca atuou por um clube profissional no futebol brasileiro, ele jogou na base do Red Bull Brasil, que depois era da franquia Red Bull, depois englobou o Bragantino e aí virou Red Bull Bragantino, e isso ele não conseguiu jogar no profissional. E aí ele vai para o Salzburg, na Áustria, que é do mesmo grupo da Red Bull, em 2010. E aí ele passa por Bayer Leverkusen na Alemanha, pelo Mainz na Alemanha, até que chega no PSV, onde já tem mais de 100 jogos e onde é um dos destaques do time holandês.
nessa atual temporada, tá? Como eu disse, ele é titular, são 27 jogos, 1.919 minutos em campo e 2 gols. É um jogador que tem muita presença diária, muito vigor físico, principalmente na parte defensiva, mas chega ao ataque, como eu destaquei nessa temporada, em 27 jogos já são 2 gols do zagueiro André Ramalho. O outro nome que surge como e surgiu, eu diria, tá? Já no passado, como uma possibilidade, porque já me descartaram esse nome, eu vou trazer mais detalhes, é o Henrique Silva, lateral esquerdo, 29 anos, do Lyon, e que jogou muito tempo no Vasco da Gama. Ele fez a carreira inteira no Brasil, no Vasco da Gama. Ele tem contrato, assim como André Ramalho, no PSV da Holanda, no Lyon da França, até meio do ano. Os dois já estão aptos a assinar um pré-contrato. O jogador tem 1,73 m, é um lateral esquerdo, é mais de apoio no ataque, só que ele não vem jogando tanto lá no Lyon, tá? Nessa temporada são só 6 jogos, 301 minutos, nenhum gol e nenhuma assistência. Até o momento eu vi uma repercussão bem negativa em relação a esse nome nas redes sociais. Procurando o Inter e o staff do atleta, o que eu ouvi? De fato, o Inter olhou esse nome, só que ele não tem interesse de voltar para o futebol brasileiro tão cedo. Ele está com 29 anos e, apesar de não estar sendo tão utilizado lá na França, no Lyon, ele vê com bons olhos uma ida para outro clube no futebol europeu. Então ele não vê muito interesse e sentido de voltar para o futebol brasileiro nesse momento. Lembrando, o Inter sim procura um lateral esquerdo no mercado, porque só tem o René para a posição. Ele recebeu algumas críticas. Tem uma corrente no bastidor do Inter que acredita que o Inter necessite não só de uma sombra para o René, mas de um nome que venha a nível de titularidade, que seria o Iago, do Augsburg, que surgiu na pauta do Internacional, surgiu na base do Inter, mas ao que tudo indica deve fechar com o Bahia no Grupo City. O Dalbert saiu, o Tauan Lara não tem definição do que fará na próxima temporada, se vai ficar mesmo no Inter ou não, então se procura um lateral esquerdo no mercado, mas o Henrique Silva do Lyon não deve ser esse nome. E a outra possibilidade é o Nathan Nantes, que eu trouxe ontem à noite aqui no canal. O empresário dele descarta qualquer possibilidade dele deixar o Cagliari nesse momento. Ele vai cumprir o contrato até junho na Itália, mas já avisou por lá que não vai renovar contrato. Tá? O Nantes não vai ficar no Cagliari. Oscar Betancourt, que é representante do atleta, confirmou que o Inter voltou a ter interesse nesse atleta. Já é um nome falado desde o final da última temporada e que o Inter de fato negociava, só que para agora é muito difícil. Quem sabe pro meio do ano. A questão é se o Inter vai esperar o Nathan Nantes no meio do ano. Além disso, é um jogador muito caro. Tá? A pedida salarial dele é acima de 2 milhões de reais mensais, que é o que ele recebe lá no Cagliari. Ele teria que reduzir e muito para voltar para o futebol brasileiro. Quem dirá voltar para o futebol brasileiro jogando no Inter. É um cara que começou como volante lá no Boca Juniors, atua hoje mais como um meia pelo lado direito, fechando o espaço, mas é um jogador que o Inter gosta e muito. E eu já ouvi isso no bastidor. O Inter gosta muito desse jogador. Desses 3 nomes que eu trouxe, talvez o nome mais possível seja do zagueiro André Ramalho, que é uma busca do Inter. Um zagueiro, um lateral esquerdo e também, quem sabe, o Nathan Nantes sejam possibilidades. O presidente está na Europa, quem sabe outros nomes possam surgir nas próximas horas e nos próximos dias, mas de fato, eu posso garantir para vocês, a viagem do presidente Barcelos para a Europa não é só pensando em Rafael Borré, que é um jogador que está muito próximo de ser reforço do Inter. Não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um grande beijo, um abraço e até a próxima!